Olá, que a paz e o amor de Jesus estejam conosco hoje e sempre. Dando continuidade ao projeto de explanações evangélicas da Seara Bendita, iremos refletir sobre palavras de Paulo em sua segunda carta a Timóteo, seu discípulo bem-amado. Capítulo 2, versículo 24. O servo do Senhor não deve brigar, deve ser manso para com todos. Quando a escreveu, Paulo encontrava-se preso em Roma e praticamente só. Alguns de seus discípulos haviam sido enviados por ele próprio a locais diversos para fundarem novas igrejas, a exemplo do próprio Timóteo. Outros o haviam abandonado. Nesta carta, ele encoraja Timóteo na luta para seguir seu apostolado, fazendo algumas recomendações, entre elas a que acabamos de citar, versículo 24. Ora, o servo do Senhor não deve brigar, deve ser manso para com todos, competente no ensino, paciente na tribulação. No texto, Paulo está se referindo especialmente com relação a palavras, ou seja, que Timóteo evitasse discussões. Bem sabemos que elas habitualmente tendem a se prolongar. As partes sempre se julgam donas da razão, não é mesmo? E acabam por se tornar inúteis, sim, inúteis, pois cada pessoa tem a sua própria verdade, que só será transformada após reflexão íntima e aceitação de um novo paradigma, de um novo padrão de pensamento. E, claro, muito esforço de mudança. E como não somos capazes, ou mesmo responsáveis por promover mudanças alheias, procuremos trabalhar nosso próprio espírito, lembrando de palavras de Jesus em Mateus, capítulo 12, versículo 34, onde nos diz: a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Isto é, o que expressamos reflete o que somos interiormente. Se nossos sentimentos são bons, de uma maneira ou outra, serão eles que fluirão em nossas palavras, em nossas ações. Dependendo dos bons ou maus tesouros guardados em nosso coração, seremos bons ou maus, não é verdade? Por mais tentemos esconder nossos sentimentos, uma hora a máscara cai e mostramos o nosso verdadeiro interior. Em nossa busca de evolução espiritual, e agora com o conhecimento que nos é trazido pela Boa Nova e pela doutrina espírita, haveremos de estar vigilantes com vários aspectos de nossa personalidade, e um deles é a moderação. Moderação não só em nossas palavras, mas em todos os momentos, especialmente naqueles em que estamos mais vulneráveis, mais passíveis de não termos o necessário autocontrole. Como diz o ditado popular, quando um não quer, dois não brigam. Já sabemos não sermos capazes de mudar o outro e vice-versa, cabendo a nós próprios a tarefa de promover nossa autodisciplina. Para tal, é importante não permitirmos que sentimentos menos positivos nos dominem. É o que habitualmente chamamos de reforma íntima, ou melhor dizendo, transformação moral, o que viemos vivenciar e praticar nesta encarnação. Nossas encarnações são oportunidades de aprendizado, não valendo a pena sejam desperdiçadas. Retornamos à vida material com a perspectiva de melhoria íntima. E é isso que a doutrina nos diz, que nós escolhemos, né, o que nós queremos melhorar em determinadas encarnações. O essencial é que busquemos trabalhar nosso espírito para superar, para sublimar aspectos menos positivos existentes em nós, aproveitando todas as oportunidades que se apresentarem. Muitas vezes, situações que consideramos difíceis são oportunidades de burilamento. Como aprenderíamos a ser mais tolerantes ou pacientes se, por exemplo, não tivéssemos um parente difícil que nos indicam a necessidade de adquirirmos outras virtudes?
No livro Horizontes da Fala, lição 46, Magnetismo da Palavra, Miramês nos diz: o magnetismo da palavra é poderoso agente da paz ou da guerra, de conformidade com o uso que fizermos dela, ou dele, né? Dele, magnetismo. O que falamos, a maneira como falamos, a entonação utilizada, será interpretada pelo interlocutor segundo seus próprios sentimentos, seu próprio grau de evolução. Quem nunca foi mal interpretado? Quem nunca teve uma palavra, disse uma palavra entendida de forma diversa daquela que a pessoa desejava? Todos nós certamente já passamos por isso. Dessa forma, como não somos capazes de mensurar como nossas ações ou palavras serão entendidas, é fundamental que nós, em outro patamar espiritual, procuremos evitar conflitos decorrentes de más interpretações. O ideal é que vigiemos nossas palavras, não só evitando tudo o que possa desdobrar o mal, prejudicar o próximo ou exagerar os acontecimentos menos felizes, mas, e principalmente, disseminando sempre que possível palavras de carinho, entendimento, ânimo, esperança e conforto. Vale lembrar que as brigas não são decorrentes somente de palavras, mas também pela maneira como nós agimos quando nossas ações demonstram o contrário daquilo que falamos. Tipo, nossa, que vestido bonito! E a nossa expressão facial mostra exatamente o contrário. É o que chamamos de linguagem não verbal, que carece também de ser avaliada. Vivemos em um mundo impaciente, cheio de incertezas e de contendas. A maioria das pessoas querem resolver tudo rapidamente, e à sua própria maneira, claro, como se os acontecimentos, as situações pudessem ser controladas ou alteradas mediante um simples desejo pessoal, tal qual mudamos de canal quando não gostamos do que estamos assistindo na TV. Entretanto, mudanças rápidas não têm bases fortes para se solidificarem ao longo do tempo. Lembremos-nos da parábola da casa edificada sobre a rocha, que está em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 29, onde o insensato e o imprudente constroem suas casas. Ambos passam pelas mesmas tribulações, ventos, chuvas, etc., mas somente o prudente, que edificou sobre a rocha, ou seja, em bases sólidas, manteve sua casa preservada. Cada vez que refletimos sobre os ensinamentos do Mestre, verificamos que as nossas possibilidades de mudança de pensar, de agir, falar, são possíveis e passíveis de serem interiorizadas. Hoje estamos refletindo especialmente sobre a moderação em nossas vidas. Bem sabemos que os excessos são perniciosos em qualquer momento de nossa existência, tanto no campo material quanto no campo espiritual. Pode-se desejar muitos bens materiais, mas há que se avaliar sobre as ações que nos serão exigidas para que os alcancemos. Uma pessoa que queira se destacar em sua profissão, que queira ser famosa, há de se lembrar da perda de privacidade que a fama lhe trará. É um exemplo isso, né? Se comemos em demasia, nosso estômago reclama, refletindo em nossa saúde. O mesmo se dá em termos de relacionamentos que podem se tornar tóxicos pelo excesso de cobranças. Aprendamos a dizer não para nós próprios. Avaliemos as consequências de fazermos só o que queremos sem pensar no nosso próximo. Moderemos nossas palavras e ações. Miramês, no livro Saúde, na lição Saudável ao Caminho do Meio, ele nos diz: a melhor religião é o amor. A maior filosofia, a caridade. E a melhor ciência, o discernimento. Graças a Deus.